E aí, galera, tranquilidade. Hoje o tema da nossa aula é o Brasil na Primeira Guerra Mundial. Aí você fala, pô, o Brasil lutou na guerra? Mais ou menos. A gente vai ver aqui como é que foi essa participação, como que foi o nosso envolvimento. A primeira ideia que você tem que ver é que a participação do Brasil nesse momento ela vai ser uma participação excepcional. Por quê? Porque a gente vai ser o único país da América Latina que vai participar da Primeira Guerra Mundial. Mesmo não sendo uma participação de grande importância, fomos o único da Latinoamérica que foi para lá e deu as carinhas. O primeiro detalhe que você tem que saber é o seguinte, a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918. Só que o Brasil não vai entrar na Primeira Guerra Mundial desde o início. Os primeiros 3 anos da guerra, o Brasil vai se manter numa posição de neutralidade. Posição essa que ele já havia afirmado durante a Convenção de Haia. Manter-se neutro para poder fazer o quê? Poder vender para todos os lados da guerra. Essa era a ideia. Essa era a ideia do Venceslau Braz? Era. Até porque, olha o problema. O nosso principal parceiro econômico era Estados Unidos. E o nosso segundo principal parceiro econômico era a Alemanha. E os dois vão estar em lados antagônicos da guerra, já que Estados Unidos vai ficar do lado da Tríplice Entente e a Alemanha vai ficar do lado da Tríplice Aliança. Qual que é a ideia então? Vou me manter neutro, porque aí eu posso vender tanto para a Tríplice Aliança quanto para a Tríplice Entente. Só que aí vem um detalhe. Tem um ditado popular que afirma o seguinte, você pode até agradar a 2 senhores ao mesmo tempo, mas não por todo o tempo. Aí você fala, mas por quê? Porque chega um momento que o que faz você agradar a um senhor, desagrada o outro. Exemplo, na época o Brasil começou a exportar mais borracha, mais ferro e carvão para os Estados Unidos. E essas matérias são matérias básicas para a indústria bélica, que vai fazer armamento nos Estados Unidos para matar o alemão. Então o que você faz para um acaba desagradando ao outro. O que rola na época? O Brasil, mesmo vivendo e havia declarado a sua neutralidade, acabou transportando materiais que serviriam para a indústria bélica de um país diferente do outro que estava na guerra. O que aconteceu? A Alemanha foi lá, meu velho, e atacou navios brasileiros para poder fazer o Brasil ingressar no conflito. Um submarino alemão atacou o navio mercante brasileiro Paraná e tempos depois, outro submarino atacou o navio Tijuca. E aí, meu velho, depois do afundamento de navios brasileiros, supostamente torpedeados por submarinos alemães, porque até hoje não se sabe 100% de certeza se foram realmente submarinos alemães que atacaram. Existem algumas teorias conspiratórias aí que falam o seguinte, não, foi submarino dos Estados Unidos que torpedeou para jogar a culpa na Alemanha e o Brasil declarar a guerra à Alemanha. Nós não podemos afirmar isso porque nós não temos certeza. Se perguntar para você então por que o Brasil entrou na guerra, é porque o Brasil foi atacado por submarinos alemães. Isso faz aumentar a pressão popular em cima do governo para entrar na guerra. A pressão da mídia se eleva e, é claro, havia uma pressão dos Estados Unidos também. Porque quanto mais países entrarem na guerra do meu lado, mais forte o meu lado fica e mais gente para eu poder vender armamento para lutar no conflito vai ter. E aí, o que acabou acontecendo? Pressão dos Estados Unidos, pressão popular, ataque aos navios brasileiros, o Brasil entra na guerra declarando guerra à Tríplice Aliança. E fomos o único país da Latinoamérica, como eu disse, que participou desse processo. Só que aí vem um detalhe. O Brasil declarou guerra à Tríplice Aliança em 1º de junho de 1917. Então já tinha um tempo que o conflito estava rolando. O detalhe é que nós vamos declarar guerra, mas nós não vamos enviar soldados para lutar uma tropa mesmo na guerra. Aí você fala, como que você declara guerra então e você não manda soldado? Na verdade, nós tivemos alguns poucos voluntários que combateram sim, mas uma tropa com milhares de soldados armados, equipados para ir para o front, isso não aconteceu. Nós entramos na guerra então e fizemos o quê? Mandamos para lá, meu velho, alguns pilotos voluntários, boa parte deles, inclusive, diga-se por passagem, acabaram sendo abatidos ou caíram sozinhos. Mandamos ainda, meu velho, um corpo de navios para poder patrulhar o Atlântico. Lembrando que nós não conseguimos patrulhar nossa costa até hoje. Então você imagina os navios brasileiros da época patrulhar o Atlântico Sul. Não vai ser de grande valia. E além disso, mandamos um corpo de médicos oficiais. O detalhe é que a maior parte dos nossos médicos que foram para a guerra não foram aproveitados como médicos. Uma parte significativa deles foram integrar pelotões de desarmamento de minas terrestres. Aí você fala, mas pô, o que tem a ver o cara ser médico com desarmar a mina terrestre? Pois é, cara, não tem muito a ver não. Mas é para você ver como que os estrangeiros consideravam de alto nível os nossos médicos, para você ter uma leve ideia. E aí vem um detalhe, durante essa época aí, algumas coisas importantes da guerra. Navios brasileiros torpedearam um cardume de Toninhas, que entrou para os livros de história como a Batalha das Toninhas. Mas o que são Toninhas? Toninhas são
peixes parentes dos golfinhos, tá me entendendo, meu? Anda em cardume, anda em bloco, apareceu no radar lá no sonar lá uma manchona vermelha, torpedearam um cardume de toninhas. Outro navio nosso acabou morrendo quase todo mundo por causa de gripe espanhola. Os nossos pilotos voluntários foram abatidos ou caíram sozinhos. E os nossos médicos voluntários acabaram ficando como pelotão de desarmamento de mina. A nossa participação, então, não foi lá das melhores, militarmente falando, e nem decidiu os rumos do conflito. Porém, tem um negócio que quando cai de Primeira Guerra, é esse que vai cair do Brasil. Não é se ele participou ativamente militarmente, são os efeitos da guerra. E no caso dos efeitos da guerra, o que rola? Os países que abasteciam o Brasil com produtos industrializados estavam na guerra. Quem concorria com a nossa indústria estava na guerra. Então o Brasil teve a chance de passar a produzir para se abastecer, chegando até exportar. O que nós convencemos chamar, convenientemente chamamos, ficou melhor, de indústria de substituição. Aí você fala, por que de substituição? Porque você está substituindo o produto que antes era um produto importado por um produto agora nacional. Então nós vamos ter, durante a Primeira Guerra Mundial, um surto industrial, uma modernização do nosso parque, geração de emprego e renda. Mas é claro, o nosso principal produto continua o café. E esse café está em crise. Ah, por quê? Porque os países em guerra não vão consumir café. E aí, meu velho, o governo vai acabar pegando o dinheiro que ele ganhava na indústria, utilizando para poder comprar o café excedente. E na época, o Brasil lucrou muito não só exportando, mas que tipo de coisa que exportava? Café, cacau, açúcar, borracha, ferro. Claro que café, cacau, açúcar, você pode achar que é um produto aí de mais supérfluo, mas vai muito para os Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou na guerra, mas os Estados Unidos não estava na guerra, o país não foi atacado. Ele mandou tropas para a Europa. Então, como não tinha guerra rolando nos Estados Unidos continuava comprando os nossos produtos. As indústrias que vão concorrer com a gente, as europeias, não concorrem mais porque estão na guerra. Beleza? E na nossa próxima aula, nós vamos ver o governo do nosso camarada Rodrigues Alves. Fica assim e até lá, senhores. Tchau.